gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Somos da Liga Acadêmica de Enfermagem Pediátrica, aqui da Uninasal Doroteias. E hoje vamos abordar sobre o futuro começa no prato, alimentação infantil e desenvolvimento saudável. Meu nome é Dulce e não esqueçam de seguir, comentar, compartilhar e curtir a gente. Eu sou a Júlia e hoje estamos aqui com a profissional Lana Caroline Farias, que ela é enfermeira pela Unifanol, nutricionista pela Unifametro, pós-graduada em Nutrição Materno-Infantil pelo Instituto Nutri, integrante do Grupo de Pesquisa de Métodos e Fatores Associados ao Consumo e Comportamento Alimentar, o MEFICA, pela UES, e atua como nutricionista clínica autônoma e no Plano de Saúde São Camilo, em Sobral e Fortaleza. Seja bem-vinda, Nutrilana, e a palavra agora é toda sua. Muito obrigada, meninas. Gostaria de agradecer, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar de um assunto tão importante, que é a alimentação infantil. Sim. E vamos agora para as rodas de conversa de perguntas. O que caracteriza uma alimentação saudável na infância e quais os principais grupos alimentares que não podem faltar? Primeiramente, nós temos que orientar as famílias, para que o consumo dos alimentos seja o mais natural possível, para que eles evitem ofertar muitos alimentos ultraprocessados, a alimentação simples, baseada nas cores, baseada nos alimentos naturais, é o que vai evitar futuramente doenças, como obesidade, diabetes e etc. Quais são os erros mais comuns que os pais ou responsáveis cometem na hora de alimentar as crianças? Pronto. Nós temos sempre que ter em mente, que os pais que buscam, a nós, nutricionistas, eles precisam de uma ajuda no sentido de orientação, Então, erros alimentares, quais são? Primeiramente, nos primeiros anos de vida, mas em relação à introdução alimentar, alguns pais não evoluem a textura dos alimentos e as crianças acabam que até 1 ano ou mais ainda consomem aquelas papinhas, os alimentos muito amassados, Então, isso prejudica um pouco a alimentação no decorrer da infância, Nós temos também as questões de substituir as refeições principais ou por leite, ou por vitamina, ou por lanches mais práticos, unicamente e exclusivamente porque a criança não aceita aqueles alimentos, Então, a gente tem que orientar esses pais a como proceder nesses casos, E também a oferta de pouca variedade de frutas, legumes e verduras, Quando é ofertado uma variedade grande desses alimentos, a criança tem a oportunidade de aprender a comer, tem a oportunidade de aprender o gosto desses alimentos, a textura desses alimentos, e aí a gente ensina a criança a comer, E não fazer a oferta desses alimentos desde a introdução alimentar prejudica muito a alimentação dessas crianças e o paladar também. Realmente. Como a nutrição adequada influencia o desenvolvimento físico e cognitivo da criança nos primeiros anos de vida? Pronto. O desenvolvimento físico, a gente tem aí a questão do ganho de peso, Quando a criança tem uma alimentação adequada desde dos 6 meses de idade, precedendo essa idade, tem ali o aleitamento materno ou a fórmula infantil adequada, ela consegue crescer e se desenvolver bem, ter um ganho de peso adequado, E isso é o que se espera na infância. Em relação à parte cognitiva, a gente tem ali o aprendizado escolar, E também o aprendizado do comer, Porque ele precisa que a criança tenha exposição a esses alimentos para poder aprender a comer. Além disso, eu acrescento também aqui os nutrientes, Os nutrientes que essa criança recebe nos primeiros anos de vida vão ser cruciais ali para crescimento, desenvolvimento, ganho de peso adequado e etc. Certo. A gente sabe que a introdução alimentar ela é um momento crítico, na vida de toda criança. Quais são as principais orientações baseadas em evidências para essa fase? Pronto, eu sou suspeita para falar de introdução alimentar, que é um dos assuntos que eu mais gosto dentro da nutrição infantil. Então, vamos lá. Primeiramente, o incentivo ao aleitamento materno, não sendo possível, até os 6 meses de idade, a gente tem ali a fórmula infantil. Quando a gente vai iniciar a introdução alimentar, eu prezo muito por uma questão de orientar as famílias os sinais de prontidão, que é quando essa criança está pronta para comer,
Muitas ali se apressam um pouquinho e ofertam os alimentos antes dos 6 meses de vida, mas não é adequado. Existem riscos, né, que essa criança corre, né, como deficiências nutricionais e também problemas gastrointestinais, se ofertados alimentos antes dos 6 meses, né? E aí, né, para informar vocês, a todos que estão assistindo, o que são esses sinais de prontidão alimentar, né? Primeiramente, os 6 meses de idade. Ter 6 meses completo é um dos sinais de prontidão. O desaparecimento do reflexo de protusão de língua, que é quando o bebê tem um reflexo naturalmente, né, que nasce com ele, que ele fica colocando ali a linguinha para fora da boca e é como se fosse uma proteção do organismo. Quando esse sinal desaparece, ali por volta dos 6 meses e meio, essa criança já está pronta para comer. Adicionalmente, eu também falo aqui a questão da criança sentar sozinha ou com um mínimo de apoio, né? Para que essa criança tenha ali a coluna reta, o esôfago, quando passar a comidinha ali pelo esôfago, evite ali a questão do engasgo. E aí sim a gente sabe que com tudo isso que a gente falou agora, a criança está pronta para comer. Além disso, né, também, como eu acabei de falar, a questão de ofertar todas as variedades de alimentos o máximo possível na introdução alimentar. Alimentos naturais, né? Eu falo muito para as famílias assim: veio da natureza, pode vir para a mesa do seu bebê, pode vir para a alimentação do seu bebê. Frutas, legumes, verduras, carnes, vegetais, os temperinhos naturais, né, como alho, cebola, cebolinha, cheiro verde. Então, esses alimentos eles podem ser consumidos por essas crianças e é essa orientação que eu dou. Fora isso, tem também a orientação do que não é permitido antes de 1 ano de idade. O quê? A gente tem aí o sal, né, que ele só pode ser ofertado a partir de 1 ano. E o açúcar, que só pode ser ofertado a partir de 2 anos de idade, né? Apesar dos órgãos, né, como a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde recomendarem isso, eu não gosto de indicar que as mães comecem a ofertar açúcar aos 2 anos de idade. A gente precisa de um paladar mais limpo dessas crianças. Nós precisamos de um paladar que elas sejam acostumadas com todos os sabores. Isso facilita muito na introdução dos alimentos, né? E também na permanência do gosto dessa criança durante a infância por esses alimentos. Um exemplo prático: se eu ofertar muitos doces a partir de 2 anos de idade, provavelmente aos 3, 4 anos de idade, a criança já não vai mais gostar dos sabores das frutas, dos legumes e verduras e vai começar a não comer esses alimentos. Certo, aí só vai querer doce. Justamente. Ela cria aquele hábito, É a mesma né? coisa dos fast foods, né? Ela fala assim, um miojinho, um sanduíche, um Danone. Isso. Certo, entendemos. O consumo... Aí agora a gente já vai entrar no caso, né? Isso. O consumo de ultraprocessados tem aumentado entre as crianças. Quais os impactos disso na saúde infantil a curto e longo prazo? É o que a gente tinha acabado de entrar. Isso. No caso, o curto prazo, a gente tem ali o sobrepeso e a obesidade infantil, né? E a longo prazo, a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis. Temos aí a diabetes, temos dislipidemias, né? Que é o aumento do colesterol, triglicerídeos e doenças cardiovasculares. Então, quando a gente tem ali uma criança que só recebe alimentação baseada em ultraprocessados, né? Digamos que não tem ali uma quantidade adequada de alimentos naturais, que é o esperado, essa criança tem uma maior chance de desenvolvimento de obesidade, desenvolvimento dessas doenças crônicas. E durante a infância não é esse o nosso objetivo, né? Creio que das famílias também não, e é por isso que a gente entra aí para orientá-las. Como lidar com a seletividade alimentar? Aquele famoso meu filho não come nada verde. Pronto. Essa parte aí também eu atuo muito, né? Dentro da nutrição, a gente pega... Eu consulto muitas famílias com crianças com dificuldades alimentares de aceitar frutas, aceitar legumes e verduras. E aí a gente tem diversas coisas que podemos fazer, né? Que as famílias podem fazer para melhorar esse quadro, né? E aí eu sempre explico, né, que uma delas é pegar esses alimentos confortáveis que a criança gosta de comer, né, dentro do mais saudável possível e adicionar outros alimentos, né, mais saudáveis, para que ela consiga se aproximar ali do gosto desses outros alimentos. Outras formas, né, que nós podemos utilizar: variar a forma de preparo.
um alimento, ele pode ser preparado de diversas formas, né? Por exemplo, a abóbora, a gente pode fazer uma abóbora assada, a gente pode fazer uma abóbora em formato de purê, a gente pode fazer misturadinha no arroz. Então, assim, mostrar as possibilidades para essas famílias, né? E também evitar recompensas, evitar pressão na hora do comer, né? Evitar barganhar com essa criança, né, para que ela coma e depois ela possa receber ali um alimento não saudável, como um chocolate ou um doce preferido dela. Tudo isso atrapalha o ensinar, né? Porque a criança não está aprendendo a comer, ela está aprendendo que comer aquilo ali é ruim e ela só vai comer porque ela vai ganhar algo bom depois, né? Entre aspas. A gente vê muito isso, né? Realmente. Ai, come, almoça que eu te dou um chocolate. É a sobremesa, Isso. a famosa Pirulito. sobremesa. Exatamente. Então, a gente Realmente. orienta para que isso não seja feito. E uma coisa muito importante, que toda consulta, né, que os pais chegam para mim e falam que não tem, que a criança tem dificuldade de aceitar alimentos saudáveis, é expor essa criança aos alimentos, né, que ela não come, pelo menos 10 a 15 vezes. Não adianta ofertar 1, 2, 3 vezes aquele alimento e a criança rejeitar e depois não ofertar mais. A exposição, ela precisa ser continuada, nem que seja de forma de preparo diferente, entendeu? Entendi. É à vista, né? A criança vê, presenciar o alimento. Pra ter um porque- costume, realmente. Porque, Isso que você falou é muito importante, a questão do visual. Primeiro, a criança ela tem que se acostumar com aquilo ali. E a quantidade também importa. Comer em pouca quantidade inicialmente, ou colocar ali no prato aquele alimento novo em pouca quantidade para que ela consiga se acostumar. Depois a criança vai para o lambê, entendeu? Aí do lambê, deixar na boca, aí não conseguiu, cospe e depois comer. Então, é as tentativas, É né? que eu vejo muito assim, os pais querem oferecer para as crianças, mas não trazem isso para dentro de casa, assim, para si Isso. próprios. Aí a criança só presencia o alimento na hora que ela já vai comer. Isso. Ela não tem o costume de ver o pai comendo, a O mãe. exemplo é muito importante É. também. Realmente. Qual é o papel da escola e dos profissionais de saúde, especialmente da enfermagem, né, ou da nutrição também, né, o multiprofissional, Isso. na promoção de hábitos alimentares saudáveis na infância? Pronto, a escola, né, ela é um ambiente-chave para a alimentação das crianças, principalmente porque ali naquele ambiente que ela passa uma parte do dia ou muitas passam o dia inteiro, né? Como as escolas que têm o integral. Então, é lá onde elas convivem com outras crianças, tem o convívio social, na hora dos lanches, na hora das refeições, e conseguem ali ver os exemplos e serem estimuladas a comer melhor. Além disso, a gente tem também, nas escolas, algumas escolas, né? Meu sonho é que todas tivessem a educação alimentar e nutricional, que é onde entra o nutricionista, né? E o nutricionista vai incentivar essas crianças a comer de forma mais saudável, utilizando ferramentas lúdicas, brinquedos, levando elas para hortas dentro da escola, cultivo de hortas e outras, né, ferramentas mais que podem ser utilizadas. Então, o convívio direto, né, com esse ensinamento dentro da escola e o ambiente social, ele ajuda que essa criança permaneça, né, comendo bem ou comece a comer melhor. Eu acho até encantada quando você vê uma escola que ela faz aquele dia da salada de frutas. E tem a questão da horta Cada também. criança, Sim. ela leva a sua fruta favorita. E também Isso. experimenta que os coleguinhas, né, Isso. levaram. E a questão da horta também, que as crianças, às vezes, elas plantam e depois colhem e fazem também essa questão de salada de frutas Isso. ou das saladas em folha, né? Essa questão E aí. respondendo a última pergunta, né, em relação à enfermagem, né? Qual o papel do profissional da enfermagem dentro da parte da alimentação, né? O profissional de enfermagem, né, ele entra aí na equipe multidisciplinar para ajudar, né, na orientação aos pais em relação à alimentação saudável, na questão da obesidade, para, né, como ajudar os pais com crianças obesas, né, orientar, e também na puericultura, né, para que acompanhar ali a mãe na questão do aleitamento materno, né, então, desde que a gente vai pensar, desde a gestação, né, a enfermagem vai entrar ali na questão da orientação da mãe, e assim que o bebê nasce, né, a questão do aleitamento e também da alimentação também. É muito pro lado da educação e Eu saúde. também vejo muita Isso. E enfermagem sempre é um vínculo. na parte da introdução alimentar, né? O auxílio Isso. ali com os pais. Exatamente. Sempre é um vínculo, escola, família e profissionais. Sempre Exatamente. são os três pilares. As redes sociais e a publicidade influenciam as escolhas alimentares das famílias e como combater as influências negativas.
Pronto, vai muito da conversa, né, de nós profissionais, seja da enfermagem ou seja da nutrição, para que essas famílias, né, comecem a entender que nem tudo que está na prateleira, nem tudo que é muito atrativo ou com preço muito bom é saudável. Então, ensinar essas famílias a ler o rótulo dos alimentos, ensinar eles a reconhecer, né, que muitos alimentos naturais, às vezes muito acessíveis financeiramente, podem ser substituídos por aqueles industrializados, né? Educá-los também a ensinar os filhos que a ter menos tempo de tela ali ou na televisão, para serem cada vez menos expostos a esse marketing, né, de alimentos infantis, que muitas vezes tem ali o personagem, aquela coisa muito atrativa. Hoje vocês observam que já reduziu muito, né, esse marketing mais agressivo. Mas antigamente tinha muito, assim. Era muito forte. Isso. Era muito estimulado. Inclusive, até... não digo nem para a questão de alimentos, produtos mesmo de adultos, né? Cigarros, bebidas alcoólicas, utilizavam crianças nas propagandas. Então, assim, antigamente era uma coisa mais liberada e permitida. Hoje, talvez esteja um pouco mais controlado, mas ainda longe do ideal. Certo. Existem estratégias práticas que as famílias podem adotar no dia a dia para melhorar a alimentação infantil, mesmo com pouco tempo ou recurso? Sim. Na orientação aos familiares, né, eu costumo falar que aproveitar alimentos simples para fazer o lanche das crianças, como frutas, né? Muita gente não sabe, mas ovos, né, podem entrar na alimentação dos lanches. Alguns legumes e verduras, como a cenoura, também podem entrar ali nos lanches para as crianças que aceitam. E a questão financeira, né? Utilizar ali promoções de feiras no bairro ou alimentos da época, né? Para que não doa tanto no bolso, né? E a família continue comendo saudável. E a questão do tempo, né? Existem coisas práticas, né? Vamos para a parte dos ultraprocessados, já que a gente está falando tanto, né? Desembalar. Será que desembalar um alimento pronto, vamos lá, um biscoito ou um bolinho, é tão difícil quanto desembalar uma banana? Não. Vocês vão ver que o tempo gasto vai ser praticamente o mesmo, né? E aí, utilizar esses alimentos mais baratos, mais saudáveis para os lanches das crianças. E também uma organização, né? Uma organização prévia. Ter ali um cardápiozinho mais rápido de lanches para não ter que ficar pensando o que eu vou fazer amanhã para o meu filho levar para a escola. Então, vale a orientação em relação a isso tudo, né? Assim, se você pudesse deixar uma mensagem para os pais e cuidadores, qual seria o principal conselho sobre alimentação na infância? A mensagem, né, que eu deixo para todos os pais é que a alimentação saudável na infância, ela realmente vai ser um dos maiores presentes, né, que você pode dar para o seu filho. Além da questão da saúde durante a infância, vai perdurar pela adolescência, vai estar sendo refletida também na vida adulta. Então, essa alimentação saudável é uma das melhores coisas, né? Desde ali da questão do aleitamento materno, se possível, né? Levando em consideração as limitações das famílias e também a alimentação saudável. Melhores presentes que podem ser dados para seus filhos. A alimentação inadequada na infância pode aumentar o risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 no futuro, e como a nutrição preventiva pode atuar nesse contexto? Pronto. A diabetes tipo 2, ela tem sim relação, né, com a alimentação, né, a alimentação inadequada. E aí a gente tem várias formas de prevenir, né, esse contexto, com alimentação adequada, com uma variedade de alimentos, né, sendo ofertados desde os primeiros meses de vida, né, dos 6 meses de vida. Temos também a orientação para as famílias, né, para o ambiente controlado, ou seja, quando existe a alimentação saudável, organização na rotina, organização do ambiente onde essa criança come, é possível prevenir, né, o surgimento ali da diabetes tipo 2 e outras doenças também. Crianças com diagnóstico de diabetes mellitus precisam de cuidados alimentares específicos. Quais adaptações são necessárias para garantir uma dieta equilibrada e segura sem prejudicar o desenvolvimento dessas crianças? Pronto. Quando a gente tem ali uma criança com diabetes tipo 2, né, nós precisamos fazer orientações específicas para essas famílias.
principalmente em relação aos horários de alimentação, para que essa criança tenha ali as refeições nos horários adequados, tá certo? A questão dos alimentos corretos que essas crianças precisam comer. Nós temos aí os carboidratos complexos, né, que entram para auxiliar no controle da glicemia. Frutas, né? Não é toda fruta que a criança diabética pode consumir e não consumir em excesso também. Existem as frutas de baixo índice glicêmico que não elevam tanto a glicemia de uma forma abrupta, uma forma rápida. Ensinar a família a planejar essas refeições também é uma das formas, né? E ter os horários regulares para evitar os picos de glicemia e também a questão da hipoglicemia, né? Ensinar as famílias a ler o rótulo dos alimentos, né? Verificar ali os alimentos que têm aquela lupa, alto teor de açúcar, alto teor de gordura, alto teor de sódio, e evitar esses alimentos também para controlar a glicemia desses pacientes. Além disso, eu acrescento que durante a minha conduta nutricional, eu reforço a questão da atividade física, porque só a alimentação ela não vai, né, sozinha auxiliar para o controle dessa diabetes. Existe ali a necessidade da prática de educação física, né, própria para a idade da criança e também da monitorização da glicemia de acordo com o protocolo médico. Certo. E com isso, chegamos ao fim, né, de mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigada, Nutrilana, por compartilhar tantos conhecimentos com a gente. E temos um mimo especial para a senhora. Muito obrigada. Amei, gente. Muito obrigada. Como eu já abro aqui para ver como é que é. Pode ver. Eu só tinha que pegar a caneta que tá Pronto, bem não tem dentro. nada não. Ai, que lindo. Gente, o A negócio caneta, aqui é eu esqueci a bonito, viu? caneta. Ó. Poxa, tem um Que é o caderno e o certificado. caderninho, certificado. Amei, meninas. Essa é Vocês são muito caprichosas, viu? Obrigada. Além disso, né? Obrigada, vou agradecer de novo. Eu também tenho um mimo para vocês, tá? Como a nossa colega comentou, eu também sou enfermeira, né? Atuei por muitos anos na questão da enfermagem. A nutrição, ela me pegou pelo pé mais por paixão. Então, eu migrei da enfermagem para a nutrição. E aí, eu trouxe um mimo para vocês, né? Que era meu da enfermagem, né? Um livro, né? De enfermagem e terapia intensiva para liga. Aí vocês veem como é que vocês vão sortear, tá bom? Certo. Como é que vocês vão fazer. Mas eu espero que vocês aproveitem muito, Demais, tá bom? já é muito E- gratificante. Vai ser muito disputado. E levem para a vida Muito de obrigada vocês, pela tá oportunidade. certo? A gente teve muita sorte de pegar ela, assim, que ela, além de ser nutricionista, é enfermeira. Então, tá junto com a gente, junto com a nutrição e tá aí no multiprofissional. É Verdade. incrível, a gente só tem a agradecer. Eu que agradeço, obrigada. meninas. E para você que nos acompanhou até aqui hoje, muito obrigada. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, não percam o próximo podcast, viu, que vem por aí. Acompanhe também a nossa profissional, né, o seu trabalho incrível e nós. O YouTube nosso é @lie.ninassal, nosso Instagram também é @lie.ninassal e da nutricionista, né, e enfermeira Lana, @lana.nutriinfantil, tá certo? E não esqueçam de novo, né, de curtir e compartilhar o nosso episódio e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.